o marco importante da Revolução, segundo Antônio Gramsci. Ele vai usar aquilo que nós chamamos de princípio da autonomia política. O que é o princípio da autonomia política? Os projetos coletivos que são ditados pelo partido, eles não têm preocupação com moral, com conduta ética. Por quê? Porque esses projetos coletivos, eles são projetos que o partido definiu como sendo bons. Eles não devem explicação nenhuma à religião, à moral, à filosofia. Esses projetos coletivos vão ser entendidos como mandamentos divinos, praticamente. Agora, eu havia dito para vocês a importância da Primeira Guerra Mundial, né? Gramsci acompanhou o que havia acontecido na Primeira Guerra Mundial. Ele era vivo nessa época, já era adulto. A Itália entrou na guerra, lutou na guerra. E aí, Gramsci vai usar uma terminologia de guerra quando ele fala da sua estratégia revolucionária. E uma das terminologias que ele usa para a sua estratégia é uma coisa chamada guerra de posição. Vejam, a guerra de posição é uma das 3 fases que ocorreram na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 15, foi chamada guerra de movimento, onde as forças avançaram uma contra a outra, umas contra as outras. E aí, como as forças eram muito equivalentes, elas travaram no meio da Europa Ocidental. Não conseguiam ir nem para frente nem para trás, nenhuma conseguia conquistar o outro. O que aconteceu ali? Eles cavaram trincheiras de norte a sul da Europa e ficaram lá de 1915 até fins de 17, numa guerra de posição difícil, truncada, onde cada milímetro de terra era disputado com muito sangue. Muito bem. Gramsci entende que essa tomada da sociedade civil, esse processo revolucionário, é semelhante àquela guerra de posição da Primeira Guerra Mundial. Você vai ter que fincar as suas estacas onde você está, assumir aquilo e começar a trabalhar por aquilo que ele chama de hegemonia cultural. Agora vai haver uma nova hegemonia, uma contra-hegemonia. Novos valores vão ser impostos. Então essa hegemonia vai ser alcançada, sobretudo, na área da cultura e na área da educação. A educação é um ponto primordial para o revolucionário, gente. Por isso você vê tanta coisa acontecendo nas escolas. Quando você olha o que está acontecendo nas escolas, não é só no Brasil, está acontecendo muita coisa horripilante. Mas é porque as escolas são uma arena revolucionária na cabeça desses caras. Agora, quando a gente fala de hegemonia cultural e guerra de posição, esses termos pressupõem aquilo que Gramsci chamava de ocupação de espaços. Onde ele conquistou, você ocupa esses espaços e exerce a hegemonia em cima da chamada sociedade civil que eu havia mencionado. A sociedade civil é aquela área da sociedade onde você avança por consenso, não pela força. E o que a sociedade civil engloba, que nos interessa? Bom, os chamados legitimadores do poder, segundo Gramsci: igrejas, família, escola, mídia, sindicatos ou força de trabalho. Você vai tomar, como revolucionário, cada um desses elementos da sociedade civil. Entendeu? Quando você começar a tomá-los, não vai haver contra-revolução que possa resistir. Pelo menos era assim que ele pensava. Então o objetivo com essa ocupação de espaço é conquistar os instrumentos de difusão da ideologia que há na sociedade. Você conquista esses alto-falantes sociais e aí você passa a usá-los para difundir aquilo que você quer. Você está entendendo? Só que para fazer isso, gente, você vai precisar de um grupo de pessoas numeroso que Antônio Gramsci chamava de intelectuais orgânicos. Lembre-se, o partido é um intelectual coletivo. Aí o partido vai operar por meio de uma vastidão de gente que, conscientemente ou não, vai expandir essa hegemonia cultural, cada qual dentro da sua área. Pode ser artista, pode ser jornalista, pode ser professor,
pode ser poeta, pode ser jogador de futebol. Não precisa ser um intelectual quando você entende, porque Gramsci não estava preocupado com os intelectuais tradicionais, aquele cara que tem PhD, pós-doc, estudou em Paris, estudou em Nova York, Harvard. Não, ele não está preocupado com esse cara. Ele está preocupado com o indivíduo que ele chama de intelectual, mas que pode falar, nós vem, nós vai, o pessoal for, mas ele acha que o cara é intelectual porque ele é gerado organicamente dentro do seu núcleo social. Então, ele representa, de certa forma, aquela sociedade porque ele consegue expressar aquilo que as pessoas não conseguem. Então, ele é um agente de transformação, consciente ou não. Eu vou mostrar para vocês aqui um caso de alguém que é consciente, é um intelectual orgânico consciente. Então, olhem aqui esse quadro para vocês. O partido, um intelectual coletivo, estabelece as diretrizes, estabelece o que é verdade, o que não é, o que é bom, o que não é, o que é moral, o que não é. É o princípio da autonomia política. E aí, essas diretrizes chegam nos intelectuais coletivos, que vão formar as opiniões e vão avançar essa nova hegemonia, essa contra-hegemonia sobre a sociedade. Jornalistas, professores, editores, artistas, desportistas, o que quer que seja. Pastores, padres, pastores, padres, né? Olha um exemplo aqui de intelectual coletivo, de intelectual orgânico, consciente. Consciente. Tem os inconscientes, mas seria consciente. Vocês vão falar dele? Jean Willis. Jean Willis. Ele deu uma entrevista num programa de um outro comunista já falecido, chamado Antônio Abujanra, que era um cara do teatro, um artista na área do teatro. E ele tinha esse programa na TV Cultura lá de São Paulo. Não sei se vocês pegam aqui algum programa da TV Cultura, mas havia um programa chamado Provocações, programa de entrevista. E aí Jean Willis, membro do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que é uma contradição de termos, na verdade, né? Ou você tem liberdade, né? Ou você tem socialismo. Se tiver socialismo, você não tem liberdade. Se tiver liberdade, você não tem socialismo. Então, você tem que escolher um dos dois. Mas, enfim, ele vai dar uma entrevista, e isso aqui está em vídeo, você pode pegar, pode conferir, pode assistir o vídeo, em que Antônio Abujanra pergunta para ele, mas como é que a gente conseguiu avançar tanto assim com esse processo? E aí Jean Willis responde, abre aspas, um dos intérpretes do marxismo, Antônio Gramsci, diz isso, o segredo, e aqui ele está se referindo à ação revolucionária, não está numa revolução que vai transformar tudo pela força, é o que ele quer dizer. O segredo não é transformar tudo pela força, mas em você se posicionar. Está vendo aqui a guerra de posição? Ó? Você se posicionar estrategicamente dentro da estrutura social e mudá-la de dentro. Isso aqui é uma ação muito mais engenhosa do que uma ação revolucionária aberta, não é? Exatamente esse é o processo. Irmãos, o Brasil é considerado o maior laboratório gramscista do mundo. O maior laboratório gramscista do mundo. Agora, o Brasil está reagindo contra isso. Está tentando reagir. É uma reação dolorosa, difícil, porque já houve ocupação de espaço. Quando você liga uma televisão e assiste um telejornal, você identifica os intelectuais orgânicos lá. Quando você vai na faculdade, principalmente se você faz humanas, você chega na faculdade e você identifica o intelectual orgânico, às vezes no seu professor, às vezes no diretor da escola. Tem crentes que vão em igrejas e veem no pastor o intelectual coletivo, o intelectual orgânico. Ou o católico com o padre, mesma coisa. Então esse processo já avançou muito, muito. Como nós vamos conseguir reagir contra ele, não sei. Vai ser custoso, muito custoso.
numa cidade alemã, onde 20 e poucos marxistas começaram a debater quais seriam os rumos. Vejam, depois da Primeira Guerra Mundial, aquela crise estava acontecendo. Como é que nós vamos fazer a revolução acontecer se as classes proletárias não se uniram? Como nós vamos fazer? E eles estavam entendendo que essa guerra seria uma guerra no campo cultural. E assim surge, em 1924, o Instituto para a Pesquisa Social. Surge anexo à faculdade, à Universidade Goethe, em Frankfurt, na Alemanha. O nome original desse instituto, para estudo de ciência política, naturalmente, era o Instituto Marxista, na verdade. Instituto Marxista. Mas esse nome era muito explícito. Eles preferiram um nome um pouco mais ingênuo, vamos dizer assim. Porque Instituto para a Pesquisa Social pode ser qualquer coisa. Esse Instituto para a Pesquisa Social é aquilo que nós vamos chamar, vamos conhecer hoje como Escola de Frankfurt. Tá? Ele vai, naturalmente, ser bem recebido, porque o governo alemão da época é um governo social-democrata. Os sociais-democratas são socialistas, mas no processo mais lento. Então, eles nunca se opõem a processos revolucionários. Foi bem recebido. Essa escola de Frankfurt vai ser uma espécie de ponta de contato com Moscou, tá? De intelectuais russos, e vai começar, gente, a produzir material muito importante dentro da Revolução Cultural. O segundo diretor da escola de Frankfurt é um cara chamado Max Horkheimer. Esse cara vai trazer uma nova perspectiva para o avanço da Revolução. Max Horkheimer. Qual vai ser a proposta desse cara e dos seus subalternos lá, os outros intelectuais que estavam debaixo da direção dele? Eles vão tentar unir Freud com Marx. Olha só. Eles vão tentar fazer uma fusão de Freud com Marx. Vocês vão ver. Vai surgir aquilo que nós chamamos de teoria crítica. A teoria crítica vai ser a maior ferramenta de destruição da ordem social que o mundo ocidental conheceu desde então. Qual era o incômodo de Horkheimer nos seus seguidores, seus companheiros de jornada? Quem substituirá o proletário no processo revolucionário? Quem será o substituto do proletário? O proletário, nós estamos vendo que não vai fazer a revolução. O proletário pegou em armas a favor dos seus governos contra o outro proletário. Então há que haver um grupo que vai ser verdadeiramente o condutor desse processo. Eles vão levar 30 anos para responder isso. Quem vai responder isso, essa pergunta, vai ser um outro intelectual da escola de Frankfurt, chamado Herbert Marcuse. E Herbert Marcuse, nos anos 60, vai dizer: quem vai substituir o proletário são as minorias. As minorias. Entendeu? Então, quando você ouve hoje, e você ouve muito, direitos humanos, você não ouve? Direto, né? Direitos humanos, isso é contra os direitos humanos. Por exemplo, impedir que uma mulher aborte é contra os direitos humanos. A pergunta é de quem? Né? Do ser humano que está no ventre dela ou dela? Né? Quando você ouvir direitos humanos, entenda: direitos de minorias. Entendeu? Que é isso que significa. Porque os direitos humanos hoje já não guardam mais quase nenhuma relação com a Carta de Direitos Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Não tem mais quase nada a ver. É uma outra proposta de direitos humanos, porque isso foi tomado
por essa estratégia intelectual da escola de Frankfurt. Os direitos humanos se transformaram em direitos de minorias. Para quê? Para causa revolucionária. Muito bem, nós estamos nos anos 20. Aí entra os anos 30. Vejam lá em cima, estamos no período entre guerras, né? Esses intelectuais, chefiados por Max Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse, mais tarde Jürgen Habermas, vários Theodor Adorno, Wilhelm Reich, esses caras que compunham a escola de Frankfurt, eles eram tudo que não podiam ser na Alemanha que está se formando a partir de 1933. Eles eram judeus e comunistas. Judeus e comunistas. Então, quando em 1933 Hitler sobe ao poder, o partido, lembrando a vocês, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? Quando ele sobe ao poder, o pessoal da escola de Frankfurt, ó, como dizem lá em Minas, vão ter que cascar fora. Vão cascar fora. Eles vão para a Suíça, claro, se eles ficassem na Alemanha, seriam presos, deportados, mas seriam mais tarde, e seriam executados em campos de concentração. Eles fogem para a Suíça, ficam alguns meses lá e depois vão ser recebidos de portas abertas na maior universidade americana, porque era dos Estados Unidos que eles estavam terminando. Universidade Comum. Em 1935, eles já estão instalados no Departamento de Ciência Política da Universidade de Columbia, em Nova York. E esses caras começam, a partir dali, a exportar a teoria crítica para as universidades americanas. Esses valores que vocês vão ver assim. E de lá dos Estados Unidos, eles são exportados para todo o mundo ocidental, inclusive para o Brasil. Vamos ver, por exemplo, o caso de Max Horkheimer. Vamos voltar aqui a esse indivíduo que vai conceber aquilo que nós chamamos de teoria crítica. Primeira pergunta sua pode ser: o que é teoria crítica? A resposta talvez seja: nem ele sabe. Porque a teoria crítica não foi feita para ser explicada. A teoria crítica foi feita para ser aplicada. Entenda o seguinte: toda teoria tradicional, qualquer teoria tradicional, se propõe a explicar alguma coisa. Você entende? Então, as teorias tradicionais são explanatórias por natureza. A teoria crítica não se propõe a explicar nada. A teoria crítica se propõe a criticar tudo, e a teoria crítica, ela é emancipatória daquelas classes que eles dizem que precisam ser libertas. Então Horkheimer diz: a teoria crítica não visa construir nada, mas destruir tudo. Destruir o quê? A ordem social. Então é a partir da teoria crítica que esses intelectuais, que eram grandes intelectuais, nós estamos falando aqui de homens com uma bagagem cultural que todos nós juntos aqui não vamos chegar à 10ª parte deles. O que esses caras fizeram era uma inteligência para o mal, eu reconheço, mas era inteligência. Era cultura para o mal, mas era cultura. A partir do que eles estão engendrando lá, vocês vão ver surgir todos esses movimentos em prol de justiça social, todo esse discurso anticolonialista, africanista, racialista, feminista, gaysista, abortista, antirreligioso, anticristão, de ideologia de gênero. Tudo isso está alicerçado em algum momento na teoria crítica. Então Horkheimer propõe que a teoria crítica critique tudo, todos em todo lugar, com o objetivo de arruinar todo o tecido social. E vão usar, basicamente, as ciências humanas para fazer isso. Antropologia, filosofia, história, direito, psicologia. Eu tenho dó dos pais hoje
que manda os seus filhos para a universidade sem avisar a eles sobre isso aqui? Vocês estão entendendo? Eu tenho dó, porque a universidade vai custar muito dinheiro para vocês, e vocês podem perder os seus filhos. Quando eu digo perder os seus filhos, é perder para a fé, porque tudo bem que você mande, tá? Não que eu acho que ele vai aprender muita coisa boa lá, mas ele precisava pelo menos saber disso, para que quando ele chegasse lá, ele pudesse entender com quem ele está lidando. Ele está lidando com vândalos intelectuais, cujo objetivo é arruinar a sociedade, arruinar a família, arruinar a moral cristã, arruinar a ordem social. É isso que eles estão tentando. E Max Horkheimer vai tentar fazer aquilo que eu havia citado para vocês na teoria crítica, que era a síntese de Marx e Freud. Como assim fazer a síntese entre Marx e Freud? Você vai entender de uma forma simples. Eu fiz esse desenho aqui para ficar bem simples. Bem simples. Se em Marx, vejam só, se em Marx a opressão é econômica através do capitalista burguês que controla os meios de produção, a classe proletária é a oprimida. Em Freud, quem é o opressor é o mundo ocidental com a sua moral judaico-cristã, que oprime psicologicamente, não economicamente, psicologicamente, com a sua moral repressiva, as minorias. Entendeu? Está feito. Max Horkheimer pensando, ele está juntando Freud aqui, tá? Ele está pensando de forma psicoanalítica, não apenas econômica, não apenas marxista, mas também psicoanalítica. Ele está juntando as duas coisas. Então ele está olhando e está dizendo o seguinte: bom, o que acontece na família, né? Na família tradicional, essa de que você é parte. Bom, a família, ela é o núcleo da formação de uma personalidade autoritária nas pessoas. Por quê? Porque existe um caso mal resolvido de ódio entre o filho ou a filha e a figura paterna. Porque a figura paterna e o ódio é sempre contra o pai, sabe? Sempre contra a figura paterna. Porque a figura paterna ela é autoritária e ela oprime. Então, o filho, ele desenvolve uma certa hostilidade, mas que fica em suspenso, não é resolvida. Aí ele transforma isso numa espécie de culto, numa espécie de aproximação, de desejo de ter aquela mesma autoridade. Ele se atrai por essa figura autoritária. E assim é um processo cíclico. Então, a figura do patriarca, do chefe de família, é a figura do fascista. A família para esses caras era um núcleo de fascistas. Você não está ouvindo bastante falar de fascista agora? Você não está ouvindo, tá? Fascista. Eles chamam de fascista quem está defendendo a família. Você percebeu isso? Repare para você ver que aqueles que estão sendo chamados de fascista são aqueles que estão, por alguma forma, de algum modo, defendendo os valores da família. Isso é Marx Horkheimer. Isso é história. Você está entendendo? Porque a família, para eles, é o núcleo da formação de personalidades autoritárias. E aí vem um segundo pensador, que vai trabalhar em conexão, que também foi para os Estados Unidos, esteve na escola de Frankfurt, um outro judeu alemão chamado Erich Fromm. Erich Fromm escreveu muitas obras de teologia, gente. Ele era judeu, escreveu obras, eu li uma obra dele sobre Gênesis. Se você não tiver noção da ameaça teológica, você engole muita coisa ali, sem perceber, né? Muito bem, ele também foi para os Estados Unidos, foi poupado de virar churrasquinho da Segunda Guerra Mundial, que os americanos receberam, ingenuamente,
todos esses caras, colocaram todos esses caras na liderança de postos importantes nas universidades americanas. E o Eric Fromm vai trazer uma novidade. Ele concorda com aquilo que Horkheimer diz, e ele, analisando agora a sociedade americana, ele vai dizer o seguinte: a sociedade americana é uma sociedade que também tem um viés fascista, porque ela é calvinista. Como o calvinista acredita na predestinação, portanto, alguns são separados para a salvação e outros não, isso marca uma certa divisão e privilégios na sociedade. Isso é berço de desigualdade social, sociedade fascista. E aí, Eric Fromm começa a estabelecer elos entre aquela teoria crítica que Horkheimer havia desenvolvido e uma nova força que começa a se levantar aqui no mundo ocidental, o feminismo. Claro que aqui no tempo dele, sobretudo aqui nos anos 40, 50, nós ainda estamos falando do feminismo de segunda onda. Ainda é uma turbina assim, não tão barra pesada, né? A mulherada ainda não tão complicada, como a gente está vendo agora, né? Mas já era algo problemático. E aí, o que acontece, gente? Veja que interessante. Vejam como a figura paterna, a figura do homem, sobretudo do homem pai de família, como ele é o vilão dessa história, em tudo ele é culpado, né? Então aí que pega o que já havia sido desenvolvido por Horkheimer e vai dizer o seguinte: a família é aquela instituição primordial onde você forma pessoas com um superego super desenvolvido. O que é o superego? Dentro de uma visão freudiana, o superego é aquele lado da sua psique que é meio policialesco, que é o lado moral, ou seja, não faz, não pode, não posso, né? Isso não pode ser certo, isso é o superego. Tá? Então a família, ela é aquele núcleo que forma o superego a partir da figura paterna. E por que isso é ruim? Ora, porque se o cara tem um superego desenvolvido, se ele se reprime muito, ele não libera os seus impulsos revolucionários. Entendeu? Ele precisa de impulsos revolucionários. Quais? Por exemplo, liberar geral sexualmente. Isso tem uma função revolucionária de destruição da moral. Então, se ele se reprime, ele não é um bom agente revolucionário. Aí ele vai escrever uma obra, 1973, Anatomia da Destrutividade Humana. E aí ele vai dizer o seguinte, irmãos: o patriarcado, que é uma palavra que eles adoram pronunciar, ou seja, o governo do patriarca, do pai de família, é o grande responsável por todos os males na cultura, que vão desde a destruição da natureza até escravidão, opressão sobre as mulheres, opressão sobre as crianças. E é engraçado quando esse pessoal fala sobre a opressão das crianças, porque dentro da própria escola do Frankfurt você vê autores defendendo, por exemplo, a pedofilia, defendendo a livre expressão sexual das crianças. Interessante, né? Pois é. Agora tem um detalhe, isso aqui nos interessa para amanhã. Eric Fromm vai começar a sinalizar uma coisa importante aqui, que as diferenças sexuais entre homem e mulher, elas não são estruturais, elas não são determinadas biologicamente, elas são criadas pela cultura. Quando você pensa isso, você se lembra de uma coisa chamada ideologia de gênero, que é o que nós vamos estudar amanhã. Agora vejam aqui, um terceiro importante revolucionário da escola de Frankfurt. Eu estou citando 5 para vocês, porque são 5 talvez mais falados, tá? Existem vários outros. Estou falando de um crítico de arte alemão, judeu-alemão, chamado Theodor Adorno. Se você vai estudar, por exemplo, comunicação social, se você vai estudar jornalismo, por exemplo, Theodor Adorno é um cara celebrado. Você vai ler obras de Theodor Adorno. Tudo bem, ele também foi nos Estados Unidos, também escapou de virar churrascão na Segunda Guerra Mundial, porque os fascistas americanos acolheram ele, né? Esse povo terrível, essa nação terrível que é os Estados Unidos, né? Culpado de todos os males e todas as desgraças do mundo. Mas, enfim, os fascistas americanos acolheram Theodor Adorno. E Theodor Adorno vai
trazer uma novidade aqui muito preocupante. Porque ele vai começar, partindo do que já se havia feito ali com Horkheimer, Fromm, ele vai começar a desenvolver, gente, aquilo que a gente chama de patologização da opinião sobre condutas sociais. Então, por exemplo, se você, vou pegar um caso típico, se você tem uma opinião sobre alguma coisa a partir de uma visão moral ou tradicional, qualquer que seja, então você vai ter algum tipo de fobia, entendeu? Você vai ser tratado como alguém portador de alguma fobia. E eu já vou explicar uma delas para você aqui, que vai surgir logo depois. Não é? Tá? Quando você, a partir de hoje, prometa para você mesmo que quando você ouvir essa determinada fobia, você vai lembrar de Theodor Adorno, tá? Porque o nome dele não aparece na mídia, mas é ele que está por trás disso. Muito bem, então o Theodor Adorno vai pegar então o que Horkheimer havia escrito e havia proposto com respeito à família como sendo o núcleo da formação de fascistas, e ele escreve em 1950, tendo a Segunda Guerra Mundial, a personalidade autoritária. Então, o que forma a personalidade autoritária? Uma mescla de valores, uma mescla cultural, formada por cristianismo, capitalismo, conservadorismo político, austeridade, com limites sexuais, e a família tradicional. Então, tome cuidado, não. Se você acredita em alguns desses valores, você pode ser um fascista. Você não deve ter perdido o sono por isso mesmo, né? Mas, se você acredita em cristianismo, vive o capitalismo, é conservador, sob vários aspectos, entende que há limites para o seu desejo sexual, você não pode sair fazendo tudo que você quer quando dá vontade, certo? E você, de alguma forma, defende o valor no lugar da família, você pode ser um fascista. Você está vendo por que essa palavra hoje é tão usada? Não? Aí o Fromm faz o seguinte, ó, ele cria uma espécie de uma régua, uma escala F, é a escala do fascismo. Então, quanto mais desses elementos que eu vou citar aqui você tiver na sua vida, mais para o lado fascista da escala F você está indo, mais fascista você é. Entendeu? Por exemplo, você tem valores conservadores, você não é uma pessoa angustiada existencialmente, você está de bem, com a paz, com a graça de Deus, com a vida, né? Então você pode ser um fascista. Você tem uma visão positiva em relação à vida, à graça de Deus, às pessoas, você entende que as pessoas são pecadoras, mas você acredita na possibilidade da redenção. Você tem uma visão filosófica, teológica positiva. De forma geral, você pode ser um fascista. A sua escala F está indo perigosamente para o lado fascista. Outra coisa, essa sociedade americana maldita que foi receber esses caras que foram para os Estados Unidos sofrer tanto lá, dirigindo essas universidades do tipo Colômbia, Universidade da Califórnia, San Diego, Universidade de Brandeis e outras universidades. Esses malditos americanos são terrivelmente fascistas, porque Theodor Adorno identificou como potencialmente fascistas. Por exemplo, eles acolhem de bem a figura do pai, acolhiam, agora não, nem tanto mais, né? Por causa desses caras aqui, mas no passado acolhiam. Então viam com bons olhos a figura paterna, viam com bons olhos a polícia. Achavam que a polícia é um agente da lei que está lá colocando a sua vida na liga de fogo para defender o bem, para impedir que o meliante, assaltante, marginal, delinquente faça mal. Mas se você vê com bons olhos a polícia, você é um fascista. Se você vê com bons olhos os militares que lutaram nas guerras, impedindo que o seu país fosse invadido, assolado, você é um fascista. Se você vê com bons olhos os líderes religiosos que diz para você o que é bom, o que é ruim, que inspira a seguir a Deus, a seguir os passos de Jesus, você é um fascista. Se você tem, por exemplo, esse
alvos na sua vida, você também está lá na escala F, você está indo lá para o fascismo. Você já está lá no campo, você está lá no campo. Por exemplo, se você acredita em sucesso econômico, se você acredita em meritocracia, se você acredita em eficiência no trabalho, em competição, em competitividade, você é um fascista. E Theodor Adorno presume que a América está prestes a ser tomada pelos seus próprios nazistas, fascistas. Gente, nós estamos vendo isso acontecer hoje. Quer dizer, o que esses caras estão traçando como projeto revolucionário está sendo vivido hoje, inclusive nos Estados Unidos. Porque as universidades americanas foram inoculadas por esses caras aqui na década de 30 e 40 e já produziram, a partir deles, seus professores e os professores vindo desses professores. Já há uma segunda geração de professores em universidades americanas que foram gerados a partir da influência da escola de Frankfurt. E o que, por exemplo, que Adorno vai dizer em relação à educação? Você precisa de uma educação controlada, cientificamente planejada, para que você possa fazer da escola um núcleo de novos revolucionários e aqueles que defendam novos valores. Você entendeu por que a escola é alvo de tanta coisa ruim, como você está vendo? Eu havia dito para vocês desse fenômeno das fobias. Então aqui é interessante. O que Adorno vai trazer de tão grotesco nessa área para nós? Né? Então, se você tem alguns comportamentos de defesa, comportamentos naturais, em prol de alguns valores, família é uma posição conservadora em relação à sexualidade, por exemplo. Tá? Vamos supor assim, vou pegar um caso hoje radical, o sujeito quer casar virgem. Que coisa terrível, o cara quer casar virgem, esse cara é um terrorista, meu. Se você defende amor à pátria, então Theodor Adorno nos explica que você é portador de um fenômeno psicopatológico, você é portador de algum tipo de fobia. Ora, fobia, gente, é um termo clínico. Tá certo? Fobia é um termo clínico. Então, a fobia é o medo, esse medo fóbico, ele é uma coisa irracional. E esses medos são diagnosticáveis. Por exemplo, acrofobia, medo de lugares altos. O indivíduo que é acrófobo, você põe ele no parapeito de prédio, ele sua assim, com a perna bamba, assim, sabe? Ele tem a sensação que ele vai cair. Isso é uma fobia, é um medo irracional, incontrolável. Por exemplo, claustrofobia, medo de lugares fechados. O indivíduo não entra nem no elevador. O claustrofóbico, assim, aquele cara agudo, ele não entra nem no elevador. Tem medo de lugares fechados. O agorafóbico é o contrário, o cara que tem medo de lugares abertos. Ele não sai da casa dele, abre a porta e corre na rua, o cara fica desesperado. É um agorafóbico. Tá? Um aracnofóbico tem medo de aranhas, por exemplo. Isso é uma fobia diagnosticável. Mas agora, Theodor Adorno vai trazer uma novidade para nós. Ele vai trazer as fobias que são, na verdade, a patologização das suas opiniões morais. Quer ver uma famosa? Homofobia. Você estava esperando por essa, né? Homofobia, que é um termo que não foi ele que inventou, mas que surgiu logo depois, por um médico americano, na verdade, uma outra sumidade, um intelectual, um psicólogo, foi matemático, chamado George Weinberg, que também estudou na Universidade de Colômbia, onde esses caras estavam. E George Weinberg, nos anos 60, lança esse termo, homofobia, a partir de nada, de uma impressão que ele
teve sobre o comportamento de alguns amigos psicólogos dele quando ele disse que ia chamar uma amiga psicóloga lésbica para ir com eles no congresso. Aí ele sentiu um constrangimento dos caras, assim, meio constrangido. Ele falou, os caras são portadores de um transtorno. A fobia é um transtorno. Um transtorno fóbico. Então hoje, se você diz assim, eu acho que o homossexualismo é pecado. Olha que grande descoberta, não? A questão. Eu acho que o homossexualismo é pecado. Por que você acha? Porque as escrituras, que são a nossa referência maior daquilo que Deus nos dizem que é. Pronto. A tradição cristã também, a tradição judaica também, aliás, todas as tradições religiosas também. Você vai em todas as religiões, nenhuma delas referida ao homossexualismo. Não pode. Porque se você se opõe, você é um homofóbico. Como que você vai debater essas questões? Veja, a democracia é feita de debates, certo? Como você vai debater essas questões? Se quando você vai expor a sua opinião, você é imediatamente taxado de um transtornado mental. Como você vai viabilizar o debate político assim? Mas não para na homofobia. Você vai dizer, bom, não tem gente aí que bate homossexual. Tem louco para tudo. Tem louco para tudo. Tem aí os skinheads, os carecas, né? Esse pessoal maluco ali que bate em judeu, bate em gay. Prendam esses caras, prendam-os. Porque não importa se eles batem em gay, em hétero, em mulher, em criança, eles são marginais. Prendam-os. Agora, se você estabelece um transtorno para aquele indivíduo marginal, delinquente, que bate no gay, e você que expressa sem ter problema nenhum com a pessoa do homossexual a sua opinião moral sobre a prática e a conduta, tudo está dentro do mesmo pacote, vocês não veem que isso é irracional? Vocês não veem que isso é fruto de uma distorção da realidade? Hoje, por exemplo, como eu disse, não para aqui na homofobia. Se as pessoas questionam, por exemplo, políticas de fronteiras abertas nos países, vamos abrir as fronteiras, todo mundo entrar no nosso país, todo mundo. Todo mundo que quer agora vai entrar nos Estados Unidos da América. Agora vamos fazer as colunas de imigrantes e vamos entrar todo mundo. Nada, eu estou passando fome no meu país e eu quero ir para os Estados Unidos e eu quero que o governo americano me dê dinheiro. Como aconteceu na Europa. Está acontecendo ainda. Então, se você se opõe a isso, aí você é xenófobo. Na Europa, como foi o caso, havia uma maioria islâmica indo para lá, você é islamofóbico. Eu não estou brincando, isso é verdade, isso está acontecendo. Isso é apresentado na mídia. Essas palavras são trazidas na mídia. A Globo News fala isso para vocês. Olha, os islamofóbicos. Aqui é a origem. Agora, não é que ele inventou a islamofobia, ele inventou o gatilho a partir do qual você vai desenvolvendo todas essas supostas fobias. Agora se fala em gordofobia, se daqui a pouco vai ser o carecofobia. Meu irmão, se você não gosta de careca, eu não estou nem aí para você. Você critica careca, acha feio, pode achar o que você quiser. Eu não me sinto injustiçado. Se você não chama careca para o seu aniversário, o problema é seu, irmão. Eu creio que é ser seu amigo para o seu aniversário, não tem problema nenhum. Mas isso é uma questão pessoal sua, não tem problema nenhum. Mas essas coisas estão de forma patológica se multiplicando, sabe? Agora, para falar em patologia, deixa eu mostrar para vocês esse cara aqui, Wilhelm Reich. Olha que origem linda de Wilhelm Reich, um outro intelectual da escola de Frankfurt. Muito importante, porque Wilhelm Reich é tido como o pai da revolução sexual dos anos 60. Wilhelm Reich é uma criancinha bastante ativa sexualmente. Teve um caso com uma empregada aos 11 anos,
morava numa fazenda, o pai dele era uma espécie de administrador de uma fazenda lá na Áustria, o pai dele era judeu também. Infelizmente tem muito judeu que foi usado como mal, sabe? Uma pena mesmo, né? A gente tem maior respeito com os judeus, mas o diabo, infelizmente, usou muita inteligência de muitos judeus por mal. Esse foi o caso deles. E aí o que acontece? William Reich, pequenininho, tinha tido essa experiência sexual aos 11 anos, que é uma coisa marcante para uma criança, muito marcante. Ele descobre o caso que a mãe estava tendo com o tutor dele. Ele pega a mãe numa situação erótica com o tutor. E aí ele fica dividido. Vejam só, ele fica dividido a partir daquele conhecimento que foi poder para ele. Se ele conta para o pai sobre o que ele viu, ou se ele não conta, mas chantageia a mãe para ter relação com ele. A tentação de contar. Aí a mãe se suicida e o pai também entra em depressão, destrói a família toda. William Reich vai ser um desses revolucionários que vão transportar a sua própria culpa para as instituições sociais e ver nelas a causa da sua própria desgraça. Então, mais uma vez, aquela história de princípio autoritário, autoridade fascista da família vai ser revivido em Reich. E ele vai ver isso não apenas na família, ele vê isso na igreja, ele vê isso nas tradições sociais, mas especialmente na figura paterna, porque ele teve um pai muito autoritário, né? E ele acha o seguinte: como é que você destrói esse princípio autoritário na sociedade? Você erotiza as crianças. Se você erotizar as crianças, essas crianças, elas vão ser o que a gente poderia chamar de delinquentes sexuais, potencialmente revolucionários. Porque a ordem, a estrutura social que está de alguma forma alicerçada na moral sexual, ela vai ser desmantelada. Então, diz ele, jovens revolucionários são hostis e destrutivos para a família. Óbvio. Você já viu isso, né? E é interessante, gente, que ele se tornou assim obsessivo em relação à politização do sexo. E aí, por exemplo, como ele era comunista, ele ia para as reuniões do partido e, em vez de ele falar de política, quem estava lá esperando o William Reich falar, estava esperando que ele falasse sobre luta de classe, proletário contra burguês, opressão, mais-valia, imperialismo. Aí ele chegava lá e falava sobre o quê? A necessidade do cidadão ter 3 orgasmos semanais para que ele viva uma vida saudável. Aí os caras comentaram, expulsaram ele do partido. Esses caras estão loucos, né? Mas a ideia dele, ele tinha uma obsessão pelo uso político do sexo para a construção de uma sociedade perfeita, gente. Ele vai ser expulso, ele era psicanalista, desde cedo, ele atendia como psicanalista, foi expulso da associação, da Sociedade Psicanalística de Viena, tá? Pela própria filha do Freud, Anna Freud, expulsou esse cara, de tanto que ele estava causando mal. Vejam que grau chegou esse indivíduo, que é respeitado nas universidades. Esse cara é lido nas universidades, gente. Ensinar, seu filho vai aprender sobre política, sobre visão de mundo com Reich. Esse cara era tão obcecado que quando ele foi para os Estados Unidos, assim como outros membros da escola de Frankfurt, ele vai criar uma cápsula para a captação da energia do orgasmo. Aquilo que ele chamava de acumulador de orgônio. É lógico que isso aqui é uma pseudociência. E aí o que acontece? Ele vai começar a fazer seus testes para capturar a energia do orgasmo. Aí os americanos acabam com a brincadeira. A FDA, que é uma espécie de Anvisa deles lá, né? Que é a Food and Drug Administration, que é a agência para alimentação e para os remédios, né? Vai prender
por falsa medicina. Ele e o seu colega. Ele morre na prisão e o colega dele se suicida depois que sai. É esse tipo de gente aqui que está criando as bases teóricas que os nossos filhos estão aprendendo nas universidades, que estão traçando o horizonte de percepção da realidade dos nossos jornalistas, por exemplo, na mídia. Esse cara aqui, Herbert Marcuse, esse cara aqui é ao lado de Reich, desse que nós vimos, esse maluco que a gente acabou de ver agora. São os dois considerados pais da revolução sexual. Esse cara foi ainda mais danoso, porque ao contrário dos outros intelectuais da escola de Frankfurt, que voltaram para a Alemanha nos anos 50, 40, 50, depois da guerra, Herbert Marcuse ficou lá, ficou nos Estados Unidos até o fim. E olha, quando você ouve falar dessas teorias, chamadas teorias da conspiração, de que existe gente botando dinheiro nessas coisas, querendo controle social em escala global, através da mudança de comportamento, da indução comportamental. Vejam só quem está financiando Herbert Marcuse, Fundação Rockefeller. Essas grandes fundações cheias de dinheiro estão financiando tudo quanto é lixo cultural que vocês estão vendo aí. Esses caras estão pondo dinheiro lá. Por que esses caras estão pondo dinheiro nisso? É a pergunta. Por que essas grandes fundações, que são famílias, vejam só, são famílias, esses caras não têm casamento entre pessoas do mesmo sexo lá, entre os Rockefeller. Não tem. Pode ter homossexualismo, é outra coisa. Mas eles não casam filha com filha, filha com outra mulher. Não. Porque isso aí, você precisa de herança, você precisa de um projeto histórico para você poder repassar a sua fortuna e o seu poder político. Então, essa destruição familiar é para os outros. Muito bem, Herbert Marcuse vai disseminar a teoria crítica nos Estados Unidos, nessas grandes universidades aí que eu já mencionei: Columbia, Harvard, Brandeis, Universidade da Califórnia, San Diego. E hoje está completamente tomado. Qualquer universidade você vai ter estudos de gênero, estudos de feminismo, estudos de gaysismo, estudos de qualquer uma dessas coisas que são fruto da teoria crítica. E aí, gente, o que acontece? Herbert Marcuse vai ser o chamado pai da nova esquerda, porque ele vai fechar aquele círculo que começou com Max Horkheimer, que nos anos 30 perguntava: quem vai substituir o proletariado na revolução? Marcuse responde: são as minorias. As minorias oprimidas. Os gays, as mulheres, embora as mulheres não sejam minoria, mas faz de conta que são. Na revolução, muita coisa faz de conta que é, né? Então as mulheres não sabem como se fossem, entendeu? Então as mulheres, os gays, os negros, hoje em dia poderia ser os animais, poderia ser os imigrantes, poderia ser a mãe terra, pode ser a mãe terra, a natureza, pode ser oprimida pelo homem capitalista industrial que está destruindo o planeta com o aquecimento global antropogênico e tal, que está matando o mico-leão dourado porque quer construir uma indústria lá no meio do mar. Então o mico-leão dourado pode ser outro minoria também é oprimido. O sapo do papo azul, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa serve. Porque, se você for pensar, estou me lembrando aqui agora de um outro revolucionário dessa linha, Ernesto Laclau, ou Laclau, como dizem os argentinos, foi um outro argentino. Os argentinos geraram os comunistas aí, que não foi mole não, viu gente? Brincadeira, hein? Não é à toa que a gente, de vez em quando, dá umas alfinetadas nos argentinos. Ernesto Laclau vai dizer o seguinte: não é a classe que desenvolve o discurso, não é a classe que desenvolve o discurso revolucionário, é o discurso revolucionário que cria a classe. Então, através do discurso, você inventa agora quem pode ser a nova classe oprimida. Você inventa. Por quê? Porque esses caras trabalham na área da linguagem. A revolução aqui está na área da linguagem, não está no chão de fábrica, gente. Quando você me viu falar sobre homofobia aqui,
islamofobia, gordofobia já está começando a aparecer, tá? Não é brincadeira não. Você está vendo uma revolução no espectro da linguagem. Entendeu? Então, Herbert Marcuse vai dizer uma coisa para a gente, o seguinte aqui, ó, outro detalhe, vou mostrar para vocês. Você está ouvindo falar bastante de uma palavra chamada tolerância, não está? Você não ouve bastante? Não, antigamente a gente não ouvia, mas eu tenho 54 anos. Até uns 20 anos atrás, tolerância era uma palavra que ocorria eventualmente, muito eventualmente, não é? Mas de repente, tolerância parece uma palavra que aparece todo dia na mídia, todo dia. Você vê uma matéria de jornal tolerância, intolerante, tolerância. Bom, tolerância, diversidade, não discriminação são valores que foram hoje implementados como valores essenciais. Mas tolerância e diversidade, por exemplo, duas coisas que você ouve, são valores que dependem de alguma coisa a mais. Eles são intermediários. Por quê? É o seguinte: quando alguém diz que você deve ser tolerante, a sua pergunta deve ser a seguinte: tolerante a quê? Entendeu? Tolerante a quê? Tolerar o mal é bom? O que você acha? Tolerar o mal é bom? Não é? Diversidade é um bom valor? Diversidade de quê? É uma pergunta. Eu vou citar, desculpe a minha explicitude, mas eu acho que é a figura que eu acho que mais ilustra isso que eu vou dizer para vocês. Na Holanda existe, por exemplo, o Museu do Cocô, certo? Existe uma diversidade nesse museu amplo, mas continua sendo uma diversidade de cocô. É bom? Eu não sei. É curioso? É bizarro. Mas é uma diversidade. Existe o Museu da Maconha, na Holanda. É bom? Não, acho que não. Falo por mim. Eu nunca fiz uso, mas não gosto. Tá? Diversidade de maconha continua sendo de maconha. Não importa quantas maconhas você tem ou quantos cocôs haja no museu, continua sendo uma diversidade de maconha. Tolerância é bom? Depende o que você tolera. E nós estamos aprendendo com o senhor Herbert Marcuse a tolerar coisas cada vez mais malignas, cada vez mais destrutivas, deletérias para nós. Por quê? Porque Herbert Marcuse desenvolveu a chamada tolerância repressiva. Isso é parte dos seus ensinos. Então, essa tolerância repressiva, ela diz o seguinte: você tem que ter intolerância para com a direita e os conservadores, e tolerância total com a esquerda, entendeu? Por quê? Porque a esquerda defende as minorias. As minorias podem ser intolerantes ou terem uma tolerância repressiva contra aqueles que vão oprimir. É por isso que você chega numa universidade hoje, no Brasil, na escola, e você não vê tolerância para com qualquer outra postura que não seja aquela politicamente já acertada. Se você chegar numa universidade e for falar contra o aborto, por exemplo, como aconteceu com a nossa amiga, não sei se vocês conhecem ela, aquela ex-membro da organização feminista Fêmea, a Sarah Winter, não sei se vocês conhecem ela, vale a pena depois se vocês puderem pesquisar um pouco sobre a Sarah Winter. Ela abandonou o Fêmea, hoje ela vive como uma católica, devota. Ela foi falar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, levada por uma pastora, tá? Por um grupo de conservadores. Eles ficaram em cárcere privado por 8 horas na universidade. Sabe o que é isso? Tolerância repressiva. É Herbert Marcuse.
Então, de novo, vou lembrar vocês aqui, quando vocês ouvirem a palavra homofobia, tá? Aí vocês vão se lembrar de um cara chamado Theodor Adorno. Tá? E quando você ouvir a palavra tolerância também, você lembra de Herbert Marcuse, porque eles estão por trás disso. E aí, para a gente fechar agora de verdade, Marcuse fala sobre a teoria do prazer e o princípio libidinal. A sociedade tem que abandonar o princípio racional e se moldar pela energia libidinal. E aí ele conclui dizendo o seguinte, no livro Egos e Civilização, 1955. Esta mudança que ele está propondo aí, no valor e no panorama das relações libidinais, como assim? Vai liberar, tirar os freios, tá? Levaria, ele está concluindo o que vai acontecer, tá? Levaria a uma desintegração das instituições nas quais as relações privadas interpessoais têm sido organizadas, particularmente a família monogâmica patriarcal. Ele está falando isso porque é isso que ele quer. Se a gente tiver uma sociedade completamente liberada, nós vamos destruir as organizações espontâneas, as instituições por meio das quais nós organizamos a nossa sociedade. É isso que eles querem e é isso que vocês estão vendo. Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal, youtube.com/Burke Instituto Conservador.